Então, Fabiola, o debate do SBT já se decidiu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá. Então, tende a ser um debate mais morno. Quente mesmo vai ser o debate da Globo no dia 29, e isso está causando muita tensão, como é de se esperar num debate dessa importância, né, há dias antes do primeiro turno das eleições. Então, o que já aconteceu até agora? Muitas discussões, muitos desentendimentos entre assessores. Na semana passada teve uma reunião no Rio, e aí o Rui Falcão, do PT, ele causou muito alarme lá na direção da emissora, porque ele surpreendeu todo mundo ao dizer que o PT não concordava com a data, que já estava estabelecida há muitos meses, e daí implica toda aquela relação com a grade da emissora, os compromissos com assinantes, com patrocinadores, etc. Não é uma coisa que dê para mudar assim. Mas o Rui Falcão estava preocupado com o fato de que, sendo o debate no dia 29, o debate que ele propunha antecipar, isso encavalaria, coincidiria com o último dia do horário eleitoral gratuito. As pessoas que tiveram nessa reunião ficaram com a impressão que a ideia era usar o último dia do horário eleitoral gratuito para, eventualmente, aparar alguma aresta que tenha ficado porventura, no dia do debate. Teria sido essa a intenção do PT ao propor essa antecipação. Essa antecipação não foi aceita e tudo foi resolvido. Depois, anteontem, teve outra reunião em São Paulo, e daí um novo susto, porque um outro assessor do PT, dessa vez o Ricardo Amaral, o jornalista Ricardo Amaral, disse que o presidente Lula, o ex-presidente, aliás, tinha sido injustiçado no debate da Bandeirantes, o último debate, o último, primeiro e único que ocorreu até agora, né, entre todos os presidenciáveis. Considerou que ele tinha sido injustiçado naquele momento, que todo mundo deve se lembrar, em que o presidente Bolsonaro disse que se referiu a ele como ex-presidiário. Ele pediu direito de resposta ao ex-presidente Lula, e esse direito de resposta não foi concedido. Então, a proposta do assessor do PT, o jornalista Ricardo Amaral, era de que cada partido tivesse, nessa comissão que analisa os pedidos de direito de resposta e que é formada por advogados da emissora, que nessa comissão estivesse também um representante de cada partido. Mas aí considerou-se, né, Fabíola, que vamos e venhamos, imagina a confusão, aquilo viraria Nossa. uma assembleia, não ia dar muito certo. Eles não Mas são até neutros para chegar. julgar isso, né? Não há neutralidade para julgar isso, né? A ideia era de que tivesse um representante de cada partido, mas é claro que todo mundo, dentro da sua parcialidade esperada, vai defender o que interessa ao candidato. E daí ia virar uma assembleia, e daí isso não ia dar certo, porque as coisas têm que ser definidas e decididas com muita rapidez no debate. O candidato levanta a mão, pede direito de resposta, dali a alguns minutos, essa resposta tem que vir para ele, sim ou não, né? E por último, ainda teve uma outra terceira discussão, que era o fato de que os candidatos favoritos, Lula e Bolsonaro, através dos seus representantes, estavam defendendo que no terceiro e no quarto bloco do debate que vai acontecer na TV Globo, alguns candidatos tivessem a possibilidade de responder duas vezes. Ou seja, isso evidentemente implicaria o fato de outros candidatos poderem ficar sem responder nenhuma vez. Daí houve uma votação e, claro, os dois candidatos foram derrotados pelos outros três representantes dos candidatos unânimes. Também se resolveu aqui. Fora, Fabio, que daí teve um tremendo bate-boca também, só para encerrar, entre um representante do PT e um representante do candidato Ciro Gomes, que foi chamado por esse representante do PT de aquele candidato que foge para a Europa toda vez. Então, só para você ver como as coisas estão tensas, e é de se esperar que estejam mesmo, dada a tensão e o nervosismo dessa eleição, e dado o fato de que a gente está há 11 dias dela, né?